2020. Começamos cheios de sonhos e planos. A expectativa era viver o melhor ano de todos, mas logo vimos que não estamos no controle, que as coisas podem não sair como planejamos. Talvez esse não era o fim que você sonhou, mas quem disse que esse é o fim? Nem tudo que parece estar acabado acabou. Estamos aqui voltando a florescer, e mesmo sabendo que teremos lutas pela frente, ninguém pode nos parar. A esperança não morreu e jamais morrerá. Um novo ano se iniciará e você sabe quem já está lá? Sim, ele mesmo. Nada pode surpreendê-lo, nada pode impedi-lo. Ele já venceu e junto com ele nós também vencemos. Esse final não é o fim. O verdadeiro fim é um final mais que feliz. Olá, igreja, boa noite. Me convidaram para continuar com um final feliz. Contei uma história triste, agora tenho que contar o final, como foi bom, né? E como está sendo até hoje, amém? Nós estávamos na série, há mês atrasado, Milagres, depois ver Vida Abençoada. Agora nós estamos, você quer ter um final feliz? Eu quero, até a volta de Jesus. Vai ser melhor quando nós estivermos lá em cima com Ele, amém? Eu contei a minha história, a Vida Abençoada, depois teve várias pregações que o pastor contou, o pastor Wilco, o pastor Felipe. Mas é interessante delas, de todas que eu vi na Bíblia, foi do José. Por quê? José era um sonhador. E se a gente for ver vários relatos na Bíblia, a gente vê que Deus fala conosco através de sonhos. Mas José teve um problema. Ele teve um sonho e contou para os seus irmãos, depois contou para os seus pais. Mas quem teve o sonho? José. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter nosso sonho e saber para quem nós vamos contar o sonho. Porque Deus é Deus. José podia ter poupado tanto sacrifício, porque Deus é Deus. Do mesmo jeito que José teve tanto desvio de caminho para poder chegar, tá ali junto com o faraó, ele já podia ter ido direto, porque Deus pode fazer todas as coisas. Eu ando ultimamente sonhando muito. O último sonho que eu tive com a minha esposa, eu ia chegar para ela e contar o sonho para ela, que eu tive para ela? Não, porque eu sei que o sonho era bom para mim e ruim para ela. Por quê? Eu sonhei com ela, que ela estava passando a minha roupa, que ela estava lavando, que ela estava cozinhando. Porque todo homem sonha com uma esposa dedicada assim, mas só no sonho. Agora vocês acham que eu vou chegar e vou contar esse sonho para ela? Se ela faz, ela vai parar de fazer. A única coisa que ela vai fazer vai ficar o quê? Com raiva, vai ficar culpado. Ele está sonhando com isso. Se eu fizer isso, o que vai acontecer mais para frente? Então, mas José fez o contrário. José contou um sonho que tinha vários feixes que dobravam diante dele. Falou que era o irmão dele, que eram os irmãos. Depois falou que o sol e a lua se curvavam também diante dele, que eram os pais dele. Já começou a ficar complicado. Mas José sabia do sonho que foi Deus que tinha dado para ele. Vamos ler a história. E está em Gênesis 37, versículo 20 e 27. E agora, isso é o irmão dele falando, vamos matá-lo e jogá-lo um destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida? E acrescentou, não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo. E de volta ao pai. Chegando José e seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e nos jogaram no poço que estava vazio, sem água. Ao sentarem-se para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelita, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse, então, a seus irmãos, que ganharemos se matar o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo ao ismaelita? Não tocaremos nele, afinal, é o nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. A Bíblia nos conta que José, no 37, mesmo sendo o filho amado de seu pai, Ismael, o que acontece? Ele tinha um pai que cuidava dele,
seus irmãos ficavam com ciúme dele, porque tudo de bom era para ele. Quem tem outros irmãos aqui sabe disso. Por quê? Antigamente, o primeiro filho que nascia, que tinha direito a tudo, né? Não era isso? Mas tinha José, e seus irmãos ficavam muito aborrecidos com ele, porque tudo de bom vinha para ele. Então, estava intencionando algo contra ele. Agora, imagine se fosse no tempo de hoje. Eu acho que isso não ficaria barato. Não ficaria. Se me jogasse no poço, eu ia tentar sair. Depois que me tirasse, eu ia tentar correr, tentar fazer alguma outra coisa. Mas diz que José ficou ali, porque ele devia ser muito forte, não tinha como ele sair dali. Vou imaginar. Aí, de repente, foi sorte dele, aí ele viu lá embaixo, lá, vindo um senhor que vendia especiaria. Ah, não, vamos vender. Ainda ganharam dinheiro com ele ainda. Depois disso tudo, José vai para o deserto. Vai para o deserto. Vai para o faraó. Fica junto com o faraó. Depois dele estar ali junto com o faraó, a esposa de Potifar faz o quê? Que ele teve assédio contra ela. Depois disso, ele é preso. Depois disso, o carcereiro conta o sonho para ele, revela o sonho dele, ele continua sendo esquecido. Mas Deus estava com ele em todos os tempos. Em todos os lugares que ele estava, ele teve rendimento, foi bom. Pode dizer que se fosse hoje que ele foi um bom profissional. Porque hoje, quando o cara é preso, ele não vai ser um bonzinho amigo do carcereiro. O carcereiro não vai dar a chave para ele. Ele vai tentar matar o cara e tentar fugir. Mas nem isso naquele tempo aconteceu. Por quê? Deus tinha uma promessa para José, como também tem uma promessa para cada um de nós que estamos aqui hoje buscando, porque cada um de nós sonhamos. Mas o que acontece? Há dificuldade para a gente ter aqueles sonhos ser realizados. Na vida abençoada, dessa não, mas na outra anterior, há uns 2 anos atrás, eu passei por uma situação de louco mesmo. Eu encontrei uma dívida de uns 260 mil, mais ou menos. E não tinha como pagar. Fiquei sem dinheiro. Mas eu contei também aqui que eu tinha juntado 10 casas. Tentei vender alguma das casas para poder me livrar da dívida. Mas não consegui vender casa nenhuma. A mais barata que eu tinha, eu queria vender. Eu falei, bom, eu devo 270. Eu tenho uma casa de 120, eu vou vender e vou pagar a outra metade. A outra metade vai ficar uma dívida melhor para eu poder pegar. E essa casa estava alugada, né? Aí me apareceu uma loucura na minha cabeça. Pô, eu vou vender essa casa, vou pagar a dívida, vou ficar tranquilo, minha esposa já não vai ter mais dor de cabeça, a gente vai ficar bem, e depois começo a contornar a situação. Porque lá em casa eu divido tudo com a minha esposa. Pode ser a dívida, pode ser o dinheiro, eu chego para ela e comento tudo com ela. Porque se eu tiver que chorar, eu vou chorar no ombro dela e diante de Deus, e a gente vai se entender. Porque vale 2 cabeças pensando mais do que uma. Mas tem muito homem que só quer resolver tudo sozinho. E o caminho é esse. Vocês casarem, então, vocês são o quê? Amém? O que eu fiz? Falei, Luciana, é melhor a gente pegar essa casa, vender e pagar a dívida. Não, Alexandre, tranquilo, beleza. Eu falei, graças a Deus. No outro dia seguinte, eu já estava com outro pensamento. Eu dormi, sonhei, acordei. Eu sonhei que estava dando a casa. Eu falei, nossa, que sonho maluco é esse? Como é que eu vou dar a casa? Se eu tenho uma dívida de 200 e pouco, a casa vale a metade, depois a outra parte, quem que vai pagar? Aí eu já comecei, já tem problema de cabeça já, né? Eu falei, caramba, como é que eu vou contar isso para minha esposa? Aí já deu um colapso já, né? Já começou o tico-teco ficar ruim já. Aí eu cheguei e falei, Luciana, eu acho que a gente vai dar essa casa e depois a gente vê como é que a gente faz. A gente vai vender outra casa, porque uma casa deve estar travando a outra, por isso que a gente não está conseguindo resolver nada. Ela falou, não, vamos tentar vender a casa, vamos esperar. Eu falei, tudo bem. Aí passou uma semana, aí, Luciana, está acontecendo de novo, vamos mudar a casa? Ela, Alexandre, vamos morar. Eu falei, tá bom, graças a Deus, vou morar. Aí passou outra semana, e aí, Luciana? Não, Alexandre, tá bom, vamos doar a casa. Aí eu liguei para a pessoa, falei, pessoa, a gente vai te dar a casa. Ela falou assim, nossa, Alexandre, tu não vai entender uma coisa. Eu falei, por quê? Essa semana, Deus me falou que eu ia ter uma casa, que eu não ia pagar mais aluguel. Mas eu até então não sabia que seria essa casa que eu moro de aluguel hoje. Mas como você já está me dando e Deus tinha revelado,
eu aceito tudo isso de coração. Aí, meus irmãos, aquele peso que estava no meu coração, assim, aqui queimando assim, parou na mesma hora. Fiquei numa paz, tranquilidade, assim, pelo menos por 5 minutos. Depois comecei a lembrar da dívida, né? 5 minutos, fiquei naquela paz, tranquilidade. Eu falei, caramba, como Deus é bom, Deus é maravilhoso comigo, Senhor. Aí eu falei, ei, Luciana, vamos embora? Aí, Luciana, Alexandre, vamos embora, né? Aí, né, eu falei, o negócio já ficou meio tenso, né? Aí, na segunda-feira, fui lá na loja, fechei um trabalho. Não esqueço isso nunca. 12.420. Fui lá, a maior conta, banco, pode falar o nome do banco não. 97 mil. Aí, estou lá vendo o extrato lá. Aí, do nada, liga uma senhora para mim, do banco. Alexandre, o que aconteceu contigo? Você está com um problema aqui no banco? Aí eu falei, justamente, não paguei, né? E está ruim. Ela, não, eu sei, Alexandre. Mas a gente pode resolver isso. Quanto você tem para pagar? Eu falei, senhora, se eu falar isso, a senhora vai achar que é um insulto. Mas eu tenho 12.400. Ela, não, tudo bem. Aí passou uma hora, meia hora depois, aí ela pegou, me ligou, Alexandre, eu consegui reverter aquela dívida para você. Você não vai pagar mais os 12.400, o suficiente dá para me resolver. Aí eu falei, ué, como é que pode isso? Porque isso já é a segunda vez que aconteceu comigo. Na outra vez foi pior, né? Mas eu consegui pagar tudo, só depois de 2 anos, seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, depois de 30 dias, te liga, blá, 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 e depois vai, né? Essa, com uma semana, ela me ligou falando que podia resolver. E a dívida ia encerrar. Eu falei, glória a Deus, como Deus é bom. Aí eu falei, será que foi a casa que a gente doou, conversando com a Luciana? Aí a Luciana, eu não sei não, Alexandre, vamos orar mais, tá bom. Aí o cartão de crédito de 30 mil, aí depois, uma semana depois, liga uma senhora para mim, Alexandre, você está devendo um cartão de crédito, deve 30 e poucos mil. Eu falei, não, sim, estou devendo. Ela, eu tenho uma proposta para você poder pagar. Eu falei, sério, mas eu não tenho muito dinheiro não. Ela, quanto você tem? Aí eu falei, tem 1.210. Não tinha nada. Ela, tá bom. Aí passou, aí depois do almoço, ligou uma outra senhora de novo, do outro cartão. Alexandre, está devendo a dívida. Aí eu falei, tá, 18.500. Tá, eu falei, não tenho dinheiro. Tem quanto? Tem R$900. Mas tudo isso, eu sabia o que eu estava devendo. Então, eu tinha uma dívida relativamente, tudo contabilizado pela minha esposa, né? Aí eu falei, tudo bem. Moral da história, paguei os 270 mil, por causa de uma doação de uma casa de 120 mil reais, a casa varia menos. Como é que aconteceu tudo isso? Foi Deus que fez tudo isso, através de uma generosidade que eu fiz para aquela pessoa, porque Deus falou comigo através de um sonho, e eu cumpri, e eu obedeci aquilo. Então, o mandamento dele fala para quê? Para você obedecer, dar a quem te pede. Ela estava precisando de uma casa. Eu tinha 10, eu queria vender, não consegui vender. Agora, olha só, que maluquice. Como é que uma pessoa vai pensar em dar uma casa se você tem uma dívida para poder pagar? Foi o oposto, nós fizemos o contrário. Nós pegamos a casa, doamos a casa. Todas as dívidas, em menos de 1 ano, foi tudo pago. E como hoje não consta nada. E o meu nome não ficou no Serasa e nem no SPC, como ficou outra vez de 2 anos, para poder tentar limpar. O que eu quero dizer para vocês é esse, todos nós temos sonho. Agora nós temos que entender o que Deus está querendo dizer para nós, para aquilo tudo poder se concluir e nós podemos avançar. José também estava no mesmo dilema, só que a história de José é diferente da minha. Eu tinha um sonho aqui na minha realidade. Eu tenho um relato na Bíblia ali, que José, por que eu não vou me inspirar a ele, que é o mesmo Deus de antigamente, é o mesmo Deus que fala hoje conosco, que nós podemos avançar, que nós podemos sonhar, que nós temos que seguir o mandamento dele, fazer o que é certo, não é errado. Vou ler uma passagem para vocês, que está aqui agora, que está em 1 Coríntios 1, 27 e 31. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e os que nada são para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, e por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria e Deus para nós, isto é justiça, santidade e redenção, para como está escrito, quem se gloria no Senhor. José,
ele teve um sonho. Até o padeiro que estava do lado dele, esqueceu dele. Como pode isso? Ele ajudou o cara. E o cara vai lá e esquece. Mas aquilo já era um propósito já. Ele ficou lá, tomou conta da carceragem, não ficou murmurando. Mas depois de tantos anos ele voltou. Faraó teve um sonho. Quem revelou o sonho para José? Foi Deus. E ele estava ali por quê? Ele estava ali diante do Senhor, estava servindo, não estava murmurando. E Deus abençoou ele, deu sonho, falou o quê? 7 anos de vaca magra, 7 anos de vacas gordas. O faraó falou para ele, quem é a melhor pessoa? Ele falou para ele, então você tem que arrumar uma pessoa para governar. O faraó falou, quem é a melhor pessoa para estar fazendo isso, além de você? E ele ficou lá, Deus deu sabedoria para ele, discernimento, e ele ficou 7 anos lá governando. Mas tudo isso, teve uns problemas antes. Ele teve problema na família. A família, o pai dele pensou que ele estava morto. Os irmãos estavam com a consciência pesada. A mãe já não devia dormir, e nem o pai, porque era o filho que o pai amava. Os irmãos estavam com ódio. Um às vezes ficava culpando o outro, não foi culpa sua, não foi culpa minha. Mas Deus estava com José o tempo todo. Quando eles foram para o Egito, os irmãos dele, o que José fez? Quando eles voltaram, que chegaram lá, conversaram. José chorou diante de Deus e mandou eles pegar uma taça e colocar no meio da farinha que eles estavam levando. E depois mandou buscar ele. No meu tempo, no tempo de hoje, isso não aconteceria nunca. Porque eu lembro que naquele tempo, olho por olho, dente por dente. Eu carregava isso comigo até eu chegar aqui na igreja, há 30 anos atrás. Por quê? Era assim, mas José não. José estava ali, firme e forte, com a palavra do Senhor, com o sonho que ele tinha, que todos iam se curvar diante dele como os feixes. Não era esse o sonho dele, como eu falei aqui no começo? O que aconteceu? Eles voltaram, José se revelou para eles e falou o quê? Eu sou o irmão de vocês. E o que eles fizeram? Está escrito na Bíblia. Eles se curvaram diante de José, ali naquele momento ali. E a família de José foi o quê? Restaurada. Teve um final feliz. Mas por causa de que isso? Porque José seguiu o sonho que ele tinha. E qual era o sonho que ele tinha? O que Deus tinha dado para ele. Cada um de nós temos sonho. Eu tenho vários sonhos. Eu já contei um para você da minha esposa que está me olhando de cara feia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Há 2 anos e meio atrás, nós estávamos aqui, até o pastor que estava aqui, não deixa eu mentir, cavando um buraco, tirando mato, limpando isso aqui tudo, deixando isso aqui. E o sonho foi ser realizado. Por quê? O pastor, Felipe, ele tinha um sonho de estabelecer aqui uma igreja. Ele contou para aquelas pessoas que estavam do lado dele, que iam apoiar ele. Às vezes nós contamos nosso sonho para outras pessoas que não vão nos ajudar e acabam nos atrapalhando. Aí acaba acontecendo o quê? Nós podemos até alcançar o nosso sonho, mas nós vamos ter problemas à frente, igual José. Vamos ter vários tipos de problemas para chegar no objetivo que Deus está querendo nos dar mais à frente. Por quê? Porque nós falamos o nosso sonho para as pessoas erradas. E com isso não conseguimos o quê? Prosseguir. Aí fica difícil. Pastor Felipe contou na última pregação dele aqui, que um pastor contou para ele que o pastor estava na casa dele, olhando as contas dele. Aí ele sentiu a voz de Deus falando com ele, quanto você tem na sua caderneta? Aí anotou. Quanto você tem na sua conta? Aí foi e anotou. Quanto você tem no seu fundo de investimento? Aí ele foi e anotou. Aí deu uma quantia. Aí no final, Deus falou para ele assim, você sabe que esse dinheiro não é seu. Ele, eu sei que esse dinheiro não é meu. Então, doe ele. Ele pegou o dinheiro e doou o dinheiro. Na outra, passou um tempo, 1 ano, 2 anos, ele foi mexendo na conta dele. Aí ele sentiu a voz de Deus de novo falando com ele. Quanto você tem na sua conta? Ele, não, de novo, para que eu fui mexer? Mas depois, ele começou a fundo de investimento, caderneta de poupança. Ele conseguiu ver que tudo que ele tinha dado da outra vez, ele conseguiu em menos de 2 anos, tudo aquilo que ele deu que tinha conseguido em 15 anos. Porque Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas quando você obedece a Ele. Eu fiquei 30 anos andando pelo mundo,
até conhecer minha esposa. Meu primeiro emprego, pedir dinheiro. Segundo emprego, tomar conta de carro. Terceiro emprego, catar lavagem. Pedi a compra até no centro de macumba. Ao final feliz, eu aqui falando com vocês aqui hoje. A diferença que Deus pode fazer. Se Deus fez isso na minha vida, não fazendo na vida de vocês por causa de quê? Não tem como não fazer. Nós temos relato vivo na Bíblia, relato ao vivo também, que sou eu, e vários testemunhos, vida abençoada. Não há só meu testemunho. Testemunho de várias pessoas. Milagres. Milagres de várias pessoas. Algum de vocês deve ter visto algum milagre na vida de vocês. Porque todos nós somos abençoados. Porque às vezes nós pensamos que não temos nada na mão, mas nós temos tudo na mão, que é o nosso Deus, porque Ele te dá tudo aquilo que nós precisamos. Eu vou estar lendo com vocês aqui agora para confirmar com vocês. Está em João 15, 7, 11, 16. Se vocês ficarem unidos e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muito fruto, e assim mostro que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unido comigo por meio do meu amor por vocês. Se vocês, obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, Ele continua a me amar. E eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, a alegria de vocês seja completa. Mas tem a palavra-chave ali. Você tem que fazer o quê? Obedecer ao mandamento daquilo que Deus está te dando através dos teus sonhos. Guarde para você, olhe, feche a porta do seu quarto e fale com Ele, porque Ele vai te dar orientação de tudo aquilo que você precisa na sua vida, tanto aqui em qualquer lugar, porque Ele é Deus, e Ele pode modificar tudo aquilo que você pode, hoje está pensando uma coisa, mas você pode estar pensando outra, porque Deus é Deus. Nós estamos aqui também em 1 Coríntios 2,9. Porém, como diz a Escritura Sagrada, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer. Por isso que Deus preparou para aqueles que o amam, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Sabe o que é isso? Os planos mais profundos e escondidos de Deus, o Espírito Santo te revela. Mas para isso você tem que estar o quê? Você tem que estar conectado com o Senhor. O pecado, a gente pensa que o pecado é pecadinho, pecadão. Não, pô. Se você sair fora e pecou uma vírgula, já é um pecado grande como um pecado qualquer. Aí você começa a desviar do caminho de Deus. Ah, não, mas eu fiz o certo. Eu tinha que dar R$5 para ele, só dei R$2. Qual a diferença que faz? Você deu do mesmo jeito. Nós estamos aqui, ó. Nós queremos abençoar 500 crianças aqui no final do ano. É muito fácil o pastor chegar, a igreja comprar os 500 presentes e chegar ali e distribuir na comunidade. Mas a intenção nunca foi essa, de uma pessoa só comprar para distribuir para a comunidade. A intenção que, a palavra diz ali, nós temos que estar o quê? Unido, para fazer a força, o corpo de Cristo, para estar doando para aqueles pessoal que estão ali, e com isso o benefício não é para a igreja, o benefício são para nós mesmos que estamos fazendo um favor em Deus, porque o Espírito diz para quê? A quem pede nós temos o quê? Nós temos que dar. Eles estão precisando? Vamos doar, vamos dar. É melhor você ser abençoado ou você ser abençoador? Ser abençoador, né? Eu tive 2 fases na minha vida. Na minha fase, primeiro, quando eu pedia, eu queria ser abençoado. Hoje é o contrário. Hoje eu tenho que ser o quê? Abençoador. Porque quando você é um abençoador, é porque você está conectado ao Pai, não está faltando nada para você, porque você confia nele, você sabe que o seu dia amanhã pertence a ele, você não se preocupa com nada, a única coisa que você se preocupa é fazer o bem para aqueles que preferem, aqueles que precisam. Porque quando nós estamos presos ao dinheiro, nós não estamos conectados com Deus. Porque diz que o dinheiro já pertence a outro Deus, eu derrumo a mão.
Nós temos que estar confiando em Deus, no Espírito Santo, tudo aquilo que Ele pode fazer para a nossa vida. Amém? Aconteceu um outro fato também na minha vida. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Não tem como a gente tentar fazer qualquer outra coisa a não ser a vontade dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque com 3 anos, eu fiquei 30 anos, como eu falei para vocês. Com 3 anos, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer da minha vida. Mas primeiro eu tive que seguir os mandamentos dele. Eu tive que ir para a igreja, eu tive que casar, tive uma filha, na verdade tenho 2 filhas, e comecei a seguir os mandamentos dele. Hoje eu falei que não ia falar em dinheiro, mas não tem como não falar. Por que eu estou dizendo isso? Com 3 anos, eu comecei a seguir os mandamentos que Deus estava me dizendo na Bíblia, porque eu já estava todo errado, em cima do muro. Eu queria casar para tirar a minha esposa Luciana da igreja, ficar morando com ela ficar lavando minha roupa, passando e cozinhando. Adiantou nada. Estou aqui falando com vocês agora. Eu queria ter uma vida tranquila, ficar bebendo, tomando minha cerveja igual eu fazia antigamente, não queria esquentar a cabeça com nada. Para vocês terem ideia como a minha esposa foi tão paciente, eu chegava, sentava com ela na mesa, tomava uma cerveja, ela tomava um suco de laranja, podia ser um Guaracamp, né? Mas tomava um suco de laranja, ficava lá comigo, e depois eu ia embora para minha casa, ela ia embora para a casa dela. Agora eu falo para vocês, isso não é coisa do Espírito Santo? Agora, se eu conhecesse a Deus, os 30 anos da minha vida para trás, não seria muito mais fácil? Então, todos vocês estão na minha frente, estão ganhando sempre de mim. Eu fui conhecer ele com 3 anos. Ele fez essas maravilhas todas na minha vida. Imagina os jovens da nossa igreja aqui, se começar a conhecer a igreja, e a gente começar a ensinar para eles o ensinamento da Bíblia. Como é que eles vão estar na nossa frente? Deus vai estar fazendo o que é certo na vida deles, como fez na minha com 3 anos. 30 anos de sofrimento. Claro, teve coisas boas, que eu achava que eram boas, mas coisas o quê? Do mundo. Entendeu? Mas estou contando aqui o testemunho para vocês. Mas tem uma passagem aqui interessante que está em Provérbio 23, 25 e 21. Diz assim: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz e me sentiria orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio. Pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que beba demais, nem com quem coma demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapo. 30 anos da minha vida eu fiquei assim. 30 anos. Eu chegava num bar, sentava, me dá uma cerveja. Vinha uma cerveja, eu ia falar o nome, mas não pode falar o nome. Me dá uma cerveja. Qual? Me dá qualquer uma. E eu botava. Mas teve um dia que tinha tomado uma caixa de cerveja. Eu cheguei em casa, falei, meu Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque eu chegava bêbado em casa, não tinha mais ninguém. Deitava na minha cama e dormia. Aí eu falei, Senhor, naquele dia, eu nunca esqueço essa cena. Ajoelhei, como se fosse minha cama aqui, ajoelhei e falei, Senhor, eu quero uma esposa inteligente, quero uma esposa que faça faculdade, que eu não fiz, eu quero uma esposa que sabe falar, eu quero uma esposa que faça tudo de bom para mim. Pô. Passou o tempo, conheci a Luciana, mas até para isso, você tem que saber pedir uma coisa que eu esqueci de pedir, que eu sempre falo aqui. Eu esqueci de falar que ela tinha que ser calma, e eu tinha que obedecer. Essa parte passou da minha vida. Por causa de que isso? O que eu quero dizer com isso? Até para pedir para Deus, quando você tiver suas contas, tiver relacionado àquilo que você quer falar com Ele, você tem que botar tudo certinho e pedir a Ele. Por quê? Que Ele vai te dar aquilo que Ele está pedindo, porque Ele é um Deus generoso. Amém? Esse é o exemplo que eu estou dando para vocês.
Eu não estou reclamando da minha esposa, porque ela é meu equilíbrio hoje. Mas podia ser um pouco mais fácil, né? Entendeu? Eu não tenho muito tempo hoje, vou estar encerrando por aqui. Vou estar lendo aqui um versículo para vocês aqui. Está em Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito do céu, na vida de cada um. Para tudo há uma ocasião. Vocês estão aqui? Há uma ocasião. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a palavra dele diz: aonde estiver um ou dois ou três, no meio estarei. Olha quantos nós temos aqui. Será confirmado no céu e na terra. Porque o meu sonho se concretizou. O de José. O de vocês não vão se concretizar por causa de quê? Só tem que ter uma coisa pequena. Nós temos que ter fé. E depois uma outra. Nós temos que crer. Porque, como disse, o Espírito Santo, ele busca o mais, até nas profundezas de Deus, para ser revelado a nós. Porque Deus é tão bom que ele consegue fazer isso conosco. Deu o próprio Filho dele para nós podermos estar aqui hoje, diante aqui nesse altar maravilhoso dos céus, para nós estarmos sobre o quê? Surpreendendo ele cada vez mais e mais. Eu queria agora que você levasse seus pensamentos aos céus, pensasse quais são os teus sonhos que você precisa se realizar. Vocês não vão estar falando para mim, vão estar falando para Deus. O Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, ele habita em cada um de nós. Aqui não tem nenhum ímpio, mesmo assim o Espírito Santo está com ele, enquanto ele não sabe, mas depois que ele sabe de todas as coisas, ele é bom para nós, para fazer aquilo todos nós que precisamos, de tudo, porque Deus é bom e ele é poderoso para isso. A história de José teve vários caminhos, mas chegou a um final feliz. Isso é a história de cada um de nós aqui, também vai chegar a um final feliz, porque nós temos que buscar o Senhor naquilo que é certo e não errado. Leve seus pensamentos ao céu agora, que eu vou estar orando, agradecendo a Deus pela nossa vida, pelo nosso sonho, que Deus é conosco. Senhor, estamos aqui, Senhor, nesse momento, Senhor, cada ideia, Pai, que brota no nosso ouvido, Pai, cada sonho que nós sonhamos, Pai, nós sabemos que era de Ti, Pai, que é tudo para edificar o Seu nome, Pai, porque nós sabemos de todas as loucuras que o Senhor é capaz de fazer por nós que estamos aqui, Pai. Sua palavra diz: se tiver um, dois ou três no meio, o Senhor estará, Pai. Eu creio nisso, que o Senhor está aqui nesse momento, Pai. Como a sua palavra também diz que o Espírito Santo vai nas profundezas de Deus buscar aquilo no íntimo para nós, Pai. Revela agora nossos sonhos, que nós podemos produzir aquilo que Tu quer, Pai. Obrigado por essa noite mais uma vez, Pai. Estamos aqui diante de Ti, Pai, te pedindo, Pai, te imploramos. Tua palavra diz: se tiver um, dois ou três no meio, o Senhor estará. Eu creio nisso, Pai. Obrigado mais uma vez por essa noite aqui, Pai, na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vamos tocar, vamos ficar de pé agora, tocar esse louvor, vamos ver esse louvor, por favor. Pai, eu amo. E Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, e tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder, a Sua majestade é real, Sua voz ecoa em meu ser, e tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória, a Sua majestade é real. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro,
Pessoal, Deus é tremendo. Às vezes a gente fica em dúvida, a gente não sabe as maravilhas que Ele pode fazer por cada um de nós. Nós temos que ter fé e crer em todas as possibilidades que é capaz. Eu não sei qual o sonho que você tem, mas Deus sabe de todos os sonhos de cada um de nós, porque Ele nos conhece, e desde o ventre da nossa mãe Ele já conhecia cada um de nós. Eu estou aqui hoje, nós estamos aqui o pastor Yuki, nós estamos juntos há bastante tempo, e ele já viu a maravilha, tanto na minha vida quanto na vida dele, como Deus é bom, Deus é capaz de fazer, e vários testemunhos aqui na nossa igreja também já aconteceu, e todos nós sabemos disso, porque Deus, como sempre falo, é Deus. O pastor vai estar encerrando aqui agora o culto aqui. Amém, pastor? Amém. Quantos foram abençoados por essa palavra e dêem glória a Deus? Exalte ao Senhor se você foi abençoado com essa palavra. Algo que o pastor Alexandre disse aqui que sempre conecta o meu coração com a palavra é na história de José. Porque a palavra de Deus diz que José, em tudo que ele fazia, dava certo. Quantos querem essa unção aí? Muita gente levantou essa mão, muita gente levantou e falou aleluia, mas a gente esquece de que dar certo muitas vezes é ser caluniado, é ser vendido, é ser esquecido. Então talvez você está no momento da sua vida que você está sendo esquecido. Talvez o momento da sua vida agora é ser caluniado, ou o momento da sua vida agora é ser esquecido. Mas eu queria te dizer, há um final feliz para você. Deus tem uma promessa para você. Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas para você viver essa promessa de Deus, você precisa pagar o preço. Não existe promessa sem cumprimento de princípios. Leve isso para a sua vida. Deus vai fazer. Deus está comprometido contigo a partir do momento que você se compromete com Ele. Mateus 6,33 fala muito comigo. E o momento que eu mais vivi milagre da minha vida foi meditando nesse versículo. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. E a palavra de Deus diz: todas estas coisas, todas as outras coisas. Não é algumas das outras coisas. Você tem uma necessidade financeira hoje? Você tem uma necessidade de saúde hoje? Você tem uma necessidade profissional hoje? Eu queria te dizer, coloque Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Ofereça a sua adoração como incenso suave a Ele essa noite. Deus, nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer. Ó Deus, nós não viemos, ó Deus, como mercenários gospel, ó Deus, para entrar nesse lugar e dizer: Deus, faça a minha vontade, faz isso para mim, faz isso para mim. Não, Deus. Que o Senhor crie em nós um coração, uma mente, ó Deus, um desejo de viver os teus sonhos, os teus planos. O nosso clamor essa noite, ó Deus, não é somente que o nosso desejo seja cumprido. O nosso clamor essa noite não é que somente o Senhor, ó Deus, faça os nossos sonhos serem cumpridos. O nosso clamor essa noite é que o Senhor trabalhe ainda no meio desse ano, ainda no final desse ano, um coração, uma mente que sonhe os teus sonhos, que deseje os teus desejos, ó Deus, que almeja os teus planos, e que ao sair dessa porta nós possamos viver uma revolução de homens e mulheres de Deus que se levantaram com um só propósito, e que lá fora o propósito possa ser revelado, que são almas sendo alcançadas para o teu reino, almas sendo alcançadas para a tua honra e glória. Nos usa Deus, nos usa em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se você recebe, diz um amém com toda a sua força. Uma semana abençoada para você, querido. Fique em paz. Amamos vocês.
Olá, meus queridos, que palavra abençoada. Quero que você seja muito bem-vindo à nossa igreja, Igreja Luz às Nações. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma imensa alegria poder lhe receber aqui, onde quer que você esteja, do jeito que você está, onde você se encontra, te receber com todo amor e carinho, para que você venha caminhar conosco. E essa oportunidade maravilhosa para que você aproveite esse final de ano e tenha um final feliz, abençoadamente feliz. Essa é a nossa nova série desse mês de dezembro. Não importa o que passou, o que aconteceu, o mais importante é que agora você pode ter um final transformador, diferente, um final abençoadamente feliz. E é uma alegria saber que você está conosco através do nosso site elanchurch.online. Você pode entrar em contato conosco através do chat novo aqui ou pedido de oração. Vai ser um prazer poder te responder, poder estar com você e lhe acompanhar nesse momento tão decisivo, não só da história, mas da sua vida. Você pode também estar conosco pelo Facebook e pelo YouTube. E mesmo nesses canais, você pode escrever ali, novo aqui nos comentários, para que a gente possa lhe conhecer melhor, entrar em contato contigo e te acompanhar nesse momento e nesse tempo, poder direcionar a sua vida para todos os propósitos de Deus na sua vida serem cumpridos e a sua missão de vida ser estabelecida nesse tempo tão precioso. Mas há um canal muito especial, um canal direto que você pode entrar em contato com a gente. É através do WhatsApp 21 966 35 8309. Ligue para a gente, envie uma mensagem e nós teremos um imenso prazer de estar orando com você, conversando contigo, esclarecendo qualquer dúvida e direcionando a sua vida. Não perca mais tempo, venha fazer parte dessa família espiritual, essa família amorosa. Vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Ilan.